Bem-vindos ao Date Onde Van, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Gente, você tá aí precisando dar uma emagrecida igual a nossa produção? Hoje nós vamos aprender a emagrecer de forma saudável. Quem que não ficou aí com a barriguinha do Papai Noel em casa? O Papai Noel foi embora e deixou a barriguinha dele aí. Está aqui com a gente uma especialista em emagrecimento saudável. Geisa, fica à vontade, se apresente, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Bom, eu falo muito de emagrecimento saudável, de leveza, de constância, de tudo, porque eu passei pelo processo. Então, eu sou nutricionista que perdi mais de 30 quilos e isso só foi possível quando eu achei realmente a leveza. Então, foi entender que o emagrecimento ele começa primeiro na cabeça. Quando a gente tira aquela questão daquela regra do que não pode, da restrição extrema, que sempre a gente restringe um tanto e depois quer voltar ali para comer tudo que não podia, que não comeu. Aí o negócio não funciona, porque aí você vive no efeito sanfona. Então, é isso que eu venho trazendo desde que eu comecei aqui em consultório, em ambulatório, é trazendo essa leveza para o processo de emagrecimento. Então, é um processo, eu sempre estudei a respeito, inclusive fui fazer nutrição por conta disso, por conta do meu excesso de peso desde os meus 5 anos. Então, é justamente para ajudar as pessoas, mas com leveza. Ai, que legal. Eu gosto muito quando eu estou entrevistando uma pessoa que ela é o seu próprio caso de sucesso, sabe? Que o propósito dela fazer o que faz é a própria ferida. E faz dessa ferida remédio, da cicatriz dessas feridas, remédio em outras vidas. Isso. O propósito é isso, né? E a sua família tem um histórico de obesidade porque acima do peso desde 5 anos? Bom, a partir dos 5 anos foi quando eu tive diagnóstico de bronquite, de asma. Então, na época, né, o tratamento que tinha era com corticoide. Então, eu tive aquele Cushing que a gente fica bem inchadinha desde os meus 5 anos. E aí, com isso, desde os meus 5, 6 anos, minha mãe levava em endocrinologistas. Na época não tinha muito essa questão de nutricionistas, né? Era sempre o médico que orientava. Então, desde muito nova, eu passei por restrições alimentares, porque era assim que se tratava pessoas que precisavam emagrecer. Então, tirar tudo, isso não pode, são regras, né? Tinha regras, não pode isso, não pode aquilo, não podia nada. Para uma criança. Para uma criança. E aí, eu fui levando isso para a vida, né? Eu falei, gente, e sempre fazendo o efeito sanfona. Então, eu passava por etapas ali, né? Por tempos de restrição longos, e aí a hora que eu parava essa restrição, eu falava, agora eu posso comer. E aí eu comia e engordava, e vivia nesse efeito sanfona, né? E quando eu fui pensar numa faculdade, eu falei, não, deve ter alguma coisa além disso. E aí eu resolvi fazer nutrição. E durante a graduação, eu também sofri muita questão do apontar o dedo, porque eu nunca fui o estereótipo magra. Então, como assim? Eu já cheguei a pesar 110, 112 quilos. Como assim uma nutricionista que tá com excesso de peso? Como assim você não consegue? É só fechar a boca, é só você ter força de vontade. Então, eu ouvi muito isso durante a minha graduação, depois fiz várias especializações, todas nessa área de emagrecimento, para eu começar a trabalhar do jeito que eu trabalho hoje, que é justamente unindo tudo. A questão de uma mentalidade mais leve em relação à dieta e fazer o que a gente consegue fazer dentro da nossa rotina. Porque não adianta eu fazer uma prescrição perfeita por um paciente, que seria o cálculo maravilhoso, mas ele não vai conseguir seguir. Então, de que adianta aquela prescrição se ela não couber na vida da pessoa? Ou então faz a base de muito sacrifício por tempo limitado. Né? Aí daqui 3 meses para. Nossa. E aí não teve a mudança que teria que ter, não gerou nada dentro da pessoa. Ela fez por um tempo e falou, graças a Deus, acabou, agora eu volto para minha vida. E as pessoas têm que entender que a nova vida é essa, é o aprender realmente. E o aprender sabendo quando pode, quando deve, quantidades, é isso que faz a diferença. E não você zerar tudo que você gosta de comer. E como que você trabalha isso? Olha, hoje em dia, em consultório, eu não tenho feito mais, assim, no 1 a 1, eu tenho feito com grupos, até fica mais fácil o trabalho, porque a gente acaba dividindo, né, as nossas dores. Eu me incluo sempre no meio, porque eu gosto de contar a minha história justamente para as pessoas entenderem que é possível.
E aí eu trabalho com um protocolo, que eu tenho aulas, então toda essa parte da mentalidade, de como organizar a rotina de tudo isso, eu vou explicando durante aulas com exercícios para as pessoas irem fazendo, justamente porque não adianta nada você ouvir uma coisa se você não consegue assimilar aquilo na sua rotina. Então tudo isso eu disponibilizo para os meus pacientes, para a gente tendo essa mudança no Tipo comportamento. um curso gravado? Tem a parte do gravada. Hoje eu trabalho com a parte do gravado, com essa trilha guiada de atividades para fazer realmente. Trabalho e junto com o meu aplicativo com planos alimentares. Então, tem a parte para eles seguirem sozinhos e tem a parte comigo. Então, onde é a consulta, né? Que eu avalio composição corporal, a gente tem essa conversa inicial para eu entender a dor dessa pessoa, onde está a maior dificuldade. E muitas vezes eles não conseguem. Eles sabem aonde tá mais ou menos, mas a hora que começa a falar, que fala assim, nossa, mas é ali mesmo, e não tinha se dado conta. Então, essa primeira consulta é essencial para eu conseguir traçar esse plano de acompanhamento. Tem pessoas que eu faço online, tem pessoas que eu faço aqui no consultório. Depende, se é de Pouso Alegre eu faço no consultório, se é de fora eu faço online. E aí, a partir daí, a gente faz o planejamento de dietas, de planos alimentares, porque tem gente que treina, tem gente que viaja, fim de semana. Geralmente eu entrego também uma prescrição para fim de semana, para as pessoas entenderem que tem que realmente sair daquela rotina, né? Porque muita gente chega fim de semana e acha que não pode comer nada. O meu problema é o final de semana. E aí quer exagerar um tanto, porque se restringiu durante a semana ao extremo. E aí vive nessa... É um sofrimento. Porque aí você chega, você tá na sexta-feira, assim, de sexta, 4 da tarde, você fala, graças a Deus, hoje à noite eu vou comer uma coisa que eu gosto. E aí chega no domingo, a pessoa tá assim, nossa, amanhã é segunda, eu tenho que recomeçar a dieta. E já recomeça com restrições. Por quê? Porque foi o que nos ensinaram durante muito tempo, que tem que restringir para conseguir emagrecer. Não pode nada. Tudo que é gostoso, engorda. Fora as redes sociais, que também traz muito desse tipo de conteúdo, e aí as pessoas acabam seguindo por um tempo, depois larga. E aí, engorda, emagrece. Ou às vezes nem emagrece, porque depois de uma certa idade, experiência própria. Experiência própria é muito difícil. Depois de uma certa idade é muito desafiador. E tem questões metabólicas também associadas, né? Então, não somente o emagrecimento, a gente fala de números, né, diminuir calorias, mas a gente tem que avaliar todo o perfil ali metabólico da pessoa, se tem resistência à insulina, se tem alguma questão hormonal, então tudo isso tem que ser avaliado para conseguir fazer um planejamento que aquela pessoa consiga seguir, senão não adianta, senão o meu trabalho não tá feito. Ensina uma pessoa que tem resistência à insulina a se alimentar da forma correta. Aí depende, se ela tem uma rotina, por exemplo, de 3 refeições, de 5 refeições, isso é ajustado dentro da rotina dela. Vamos supor um café da manhã, um almoço e um jantar. Sem saber gasto calórico. Refeição? Mas é o que a maior parte das pessoas consegue. Às vezes colocar até um lanche da tarde. Agora, no meio da manhã, muita gente não consegue. Seria o ideal. O ideal... Vamos supor, ela treina 6 horas da manhã, entra no trabalho às 8, almoça meio-dia, sai do trabalho às 6. E é uma mulher, tem 43 anos e tem resistência à insulina. E não tem lanche da tarde. Não come nada à tarde. É do almoço pro jantar. Come. Ela lancha. Tá, então a gente tem 6 refeições, mais ou menos. Não, eu quero que você me instrua em relação... Porque esse é o perfil da nossa audiência, entendeu? As mulheres, entendi. Mulheres acima de 40 anos, acima dos 40 anos, os hormônios oscilam, a resistência à insulina vem como consequência de tudo isso, aí vem o cansaço, o desânimo, vitamina D baixa, B12 ferritina, uma canseira do caramba, aí você engorda com o cheiro da comida. Aí essa pessoa acorda e vai treinar. Ela vai treinar em jejum? É ideal? Não é o ideal. Se ela gosta de treinar em jejum, ela pode ir. Mas o que eu sempre instruo o paciente? Em vez de você ir treinar em jejum, come alguma coisinha leve, que seja ali, por exemplo, uma banana com aveia e doce de leite. Você vai ter energia para treinar, você vai ter um docinho. Eu não gosto de doce de manhã. Banana com aveia, com mel, que seja. Geleia, com açaí. Açaí, depende de como é açaí, né? Porque o povo põe umas 3 açaí puro. Um açaí, beleza. Aí essa pessoa foi treinar, voltou, e aí quando a gente volta do treino, a gente tem que ter o aporte tanto de proteína
quanto de carboidrato. Então, um pão com ovo e queijo, uma crepioca, alguma coisa do tipo. Ela precisa de uma proteína e um carboidrato. Precisa de uma proteína e um carboidrato. Ok. Aí foi trabalhar, enfim. No meio da manhã tem fome, pode comer um iogurte, pode comer uma fruta, pode comer umas torradinhas com queijo ou com requeijão, por exemplo. Aí vai almoçar. Um prato que a gente chama de ideal, ele tem que ter verdura, legume, uma proteína de boa qualidade e carboidrato, fibras. Então, se você pensar num prato redondo, metade dele ali vai ser saladas, folhas, junto com legumes. Metade do seu prato. No outro, 1/4 do prato, arroz e feijão. E no outro, 1/4 proteína, frango, ovo, carne de porco, enfim. O que tiver ali no dia da pessoa. Passou, eu quero comer doce. Melhor horário de doce é depois de refeição maior, porque a gente tem uma quantidade boa de fibras. Então, a gente dá uma mascarada aí nesse pico de insulina. Saiu do almoço, vai fazer um lanche da tarde, por exemplo. Sempre ter uma proteína junto com o carboidrato. Então, pode ser pão com alguma coisa. Tem muita gente que faz pão com frango desfiado e queijo. Pode ser torrada com queijo também. Pode ser vitamina de fruta com esses bolinhos saudáveis, bolo de banana. Enfim, a gente tem o leite, tem a proteína. E o jantar à noite, ele pode repetir o almoço, ou pode ser uma coisa mais leve, ou pode ser um lanche, se a pessoa preferir. A maior parte das pessoas hoje em dia não gostam de jantar, mas a gente consegue ajustar isso, por exemplo, aquele rapidez com... Carne moída. Mas de tomate, carne moída, queijo, pôs no forno. Fica uma refeição saudável, fica parecido com uma pizza... E dá para ser um jantar de boa qualidade. Essa dieta, essa rotina que você acabou de construir pra gente, é para uma pessoa que vai manter peso. Então, entre o manter e o perder é a questão de quantidades. Os alimentos podem ser os mesmos, a gente só tem que trabalhar quantidades. Então, tem pessoas que, por exemplo, vão comer 4, 5 colheres de arroz, tem pessoas que vão comer 3. Tem pessoas que vão comer 2 conchas de feijão, tem gente que vai comer 1, tem gente que vai comer 3. Tudo é questão de quantidade. Então, no caso, essa rotina que você construiu para perder, a gente vai diminuir a quantidade. Trabalhar em cima. Principalmente das principais refeições, almoço e jantar. Principalmente entre almoço e jantar. E as beliscadas, que a grande parte das mulheres tem as beliscadas. E o grande erro da grande parte das mulheres é sempre a beliscada ser só carboidrato. A gente tem preferência pelo carboidrato e a gente acaba deixando proteína de lado. E o que a proteína faz diferente do carboidrato? Vai te gerar saciedade por mais tempo. Então, se você pensar, eu vou comer um pão com manteiga. Você come um pão com manteiga, daqui meia hora você está com fome. Agora, você come um pão com ovo mexido e queijo, ele te sustenta 2, 3 horas. Por quê? Porque a gente tem proteína ali. Então, a diferença está na quantidade proteica de toda a refeição durante o dia para perda dessa mulher, para perda de peso. Agora vamos para o outro caso. São perguntas que eu já recebi, tá? Álcool. Álcool depois dos 40, álcool no climatério, álcool na menopausa, álcool e dieta, álcool e Monjaro. Olha, o álcool e Monjaro, eu acho assim, é uma medicação cara pra gente usar. Jogar fora. Agora, o álcool, em todas as outras questões, a gente consegue ajustar, mas lembrando que as doses vão ter que ser menores, a gente vai ter que intercalar com água, porque o corpo, ele entende o álcool, ele digere o álcool parecido com uma gordura. Então, 1 grama do etanol, que é o álcool da bebida alcoólica, tem 7 calorias. Da gordura tem 9. Então, assim, a questão calórica é muito parecida, do carboidrato e da proteína é 4. Então, o grande problema do álcool é a quantidade calórica, fora questões que a gente, hormonais, por exemplo, ele vai ali e inibe o hormônio antidiurético, por isso que as pessoas vão tanto no banheiro e acaba desidratando. Então, não é só a questão pontual calórica, é toda a questão que faz no metabolismo, você acaba recrutando água de outros tecidos para estar dissolvendo esse álcool que o corpo entende como um tóxico para ele, porque é tóxico para ele. É tóxico para ele, por isso a necessidade de ingerir a ingestão da água junto, para evitar essa desidratação. E aí, esses dias me fizeram essa pergunta. Eu tô no meu processo de emagrecimento e toda sexta-feira, na sexta-feira à noite é o dia que eu tirei para eu fazer o consumo de álcool.
Eu Ótimo. vou consumir uma dose de uísque, uma garrafa de vinho ou 6 latinhas de cerveja. Em menos calórico, você vai consumir uma dose do uísque. Em questões Porque calóricas. aí ele tem menos caloria. Porque você vai consumir uma dose, ele tem mais álcool, mas vai acabar ficando igual a 6 latinhas de cerveja. Mas o valor calórico dele é menor. O vinho, o ideal seria ali uma taça num processo de emagrecimento. Não que isso tenha que ser, toda sexta tem que ser assim. Por exemplo, essa sexta Eu não vou beber nada. Eu não vou beber nada, sexta que vem eu bebo uma garrafa, tá tudo bem. E tá tudo bem. É essa contenção de danos. Ou então, não, hoje eu quero beber, eu vou beber, mas eu vou segurar o petisco. Então, em vez de fazer aqueles petiscos Mas a bebida abre um apetite enlouquecedor na gente. Mas aí o pessoal vai colocar o que de bebida, de petisco? Vai colocar amendoim, vai colocar as coisas extremamente calóricas. Porque amendoim é gordura. É gordura boa? Mas você não vai comer um 3 punhadinho de amendoim. Você vai comer um potinho de amendoim. Então tá, eu vou consumir mais álcool, então eu vou pôr queijo, eu vou pôr uma torradinha, eu não vou... Ovinho, mas não tão Uvinha. Uvinha, aí tem gente que já vai me falar, Salaminho. não, mas é cerveja e torresmo, aí não, aí fica difícil. Mas é proibido? Não, se você tirar aquele dia pra isso, aí você pensa, bom, então... Uma refeição, não é o dia, né? E aquele, por exemplo, essa semana eu vou tirar a sexta, daqui 15 dias eu tiro outra sexta pra extrapolar realmente. E aí, o que é o grande problema? Que aí as pessoas começam um outro dia já fazendo assim, não vou nem tomar café da manhã, porque... Ontem eu passei do conto. E aí não adianta. Que aí você começa a restringir. Não, porque você vai restringir pontualmente. A hora que você chegar à noite, você vai estar com uma fome monstra. E aí vai ser sábado. E aí você vai falar, quer saber? Eu já bebi ontem, eu vou pedir uma pizza. Eu tô com fome mesmo. Aí a pessoa pensa assim, eu já não tomei café da manhã, vai compensar. E não compensa. Não compensa. Não compensa, porque você vai comer a mais. Então, por mais que você tenha feito bobagem na sexta-feira à noite, o sábado você começa o seu café da manhã bonitinho. Normal, bonitinho, proteína ali, vai beber mais água, pequenos ajustes. Então, olha, eu exagerei ontem, hoje eu vou me propor a beber mais água, que seja 2 copos a mais no dia, mas eu vou me propor hoje a beber mais água. São esses pequenos ajustes, porque o que acontece? Nós mulheres, a gente quer fazer assim, um cavalo de batalha, né? Se um dia você saiu, no outro dia você já quer assim... Se matar. Se matar, vou pra academia ficar 3 horas, não vou comer nada, e não é assim. De mau humor, com raiva de quem te convidou. Até porque aí o seu corpo entende o quê? O que tá acontecendo? Por que eu tenho que... O cérebro vai entender o quê? Por que eu tenho que sofrer depois de relaxar? Ontem eu tava num relaxamento e hoje olha o que ela tá fazendo comigo. Eu tô tendo que chegar num nível que eu não chego durante a semana. Pra que isso? Então, aí a gente começa a entender o emagrecimento como esse sofrimento. O cérebro vai captando isso e colocando, não, realmente, para emagrecer eu tenho que sofrer. E eu não tenho. É isso que eu tenho que fazer com 90% das minhas pacientes, é tirar esse lugar de que o emagrecer é um sofrimento. Eu tenho que tirar isso para ela entender que dá para ser leve. Só que dessa forma, não tem aquelas coisas loucas de 5 quilos em um dia, em uma semana. Não. Até porque a gente não perde 5 quilos de gordura em uma semana. E a gente pensa em perder gordura corporal. Porque perder massa magra... A gente perde o quê? Num desafio detox que você perde 5 quilos em uma semana? Água, um pouco de gordura e massa muscular. Mas uma mulher depois dos 40, tudo que ela não pode na vida é perder massa muscular. Isso eu aprendi. Então. A minha ginecologista falou comigo assim, ó, se você não quer ter Alzheimer, vai pra academia fazer perna. É mais ou menos isso. Você tem que estimular. E se você quer chegar nos 70 andando, fazendo tudo que você faz, vai fazer musculação. É necessário. Não é nem assim, não é opcional. Não, é necessário. Dormir é necessário, beber água, treinar é necessário. Senão a gente vai chegar nos 70 anos precisando de alguém para ajudar. Aí nesses desafios de chá, suco, sopa, a gente perde músculo? Perde
perde porque você não tá dando o mínimo do que o seu corpo precisa. E aí, o nosso cérebro, ele é perfeito. Quando você não tá dando o mínimo que ele precisa, ele entra em estado de vigília, ou seja, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu estou passando por uma privação extrema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estocar essa minha gordura, que ela vai me dar mais energia mais pra frente que eu vou precisar, e eu vou perder minha massa magra. Depois eu faço. Eu reponho ela. Mas em algum momento eu vou ter a gordura, porque eu não sei quanto tempo vai demorar essa privação. E eu preciso de energia e a gordura vai me dar energia. E aí eu perco massa magra, que não é interessante. Que a gente demora pra fazer. Depois dos 40 a gente demora pra fazer. Não é mais simples assim, vou ali, treino meia horinha e tá tudo tranquilo. Não, é uma coisa assistida. É um treino que a gente tem que evoluir. E aí a gente perde isso que a gente demorou 1, 2 meses fazendo pra um detox. Qual que é o mínimo de treino para uma mulher depois dos 40? 3 vezes por semana, no mínimo, começando 3 vezes por semana a musculação. Aí você vai fazer 1 hora e 10 de treino. De verdade, né? De Tirando verdade, não é foto no treino espelho, né? Não é colocando pra gravar e aí tá contando o tempo do treino. Não, não é treinar fofo, é treinar de verdade. 1 hora e É o 10. mínimo que a gente tem que fazer. E cardio? Me Pensar- falaram esses dias, não sei se é verdade, não lembro nem quem falou. Ah. Mulher depois dos 40 precisa fazer cardio à noite, que de manhã o corpo não responde. Olha, não sei de onde vem a teoria. Precisa do cardio, justamente para estimular aí essa perda de gordura. Se a gente for pensar em resistência à insulina, para diminuir essa resistência à insulina. Mas o horário é o que você conseguir ajustar na sua vida. Eu consigo treinar de manhã e faço cardio 20 minutos à noite. Ótimo. Eu consigo só fazer cardio de manhã. Ótimo. Não tem essa questão de horário. O importante é fazer. Não tem horário. Principalmente pós-menopausa. Porque aí pós-menopausa, o que acontece? Colesterol sobe nas mulheres. Por quê? Porque os nossos hormônios sexuais, eles são produzidos a partir de colesterol. Então, quando a gente perde essa via, a gente acumula uma quantidade maior do colesterol. Então, nosso colesterol, ele já sobe. Se a gente não tiver uma regra em relação à alimentação e atividade física, a gente entra na medicação. Que lindo. Bioquímica e fisiologia é perfeito, gente, mas o povo faz muita bagunça. Eu ouço muito, você falou, detox. Você sabia que nosso fígado, ele está constantemente fazendo detox, né? Sim. E aí a galera faz esses detox doido, que usa esses chá, não sei quantas ervas, chá seca a barriga, tem um monte de chá hoje em dia que ninguém sabe a procedência. E aí, isso pode levar a uma hepatite aguda, por exemplo. Então, tem vários casos que chegam aqui no hospital, tipo, nossa, mas eu não faço nada, não sei o quê. Não fumo, não bebo. O que tá acontecendo? Mas toma um chá do não sei o quê, que veio não sei da onde, que viu na internet, e aí já desregulou a enzima hepática, já tá todo bagunçado. Consegue reverter? Consegue, mas você entende que as pessoas, elas pensam assim, é natural, então se é natural não tem problema, e não é bem assim. É o que as pessoas estão vendendo para emagrecer, para ter a facilidade. Não existe jantar grátis. A gente não consegue emagrecer nem com monjauro. Você não vai aplicar e deitar. Você vai ter que mudar. Treinar, parar de comer, tomar água, tomar chá. E fazer o que tem que ser feito. Não adianta. Não existe jantar grátis. Nossa, que apavorada agora. Não existe. A medicação, ela ajuda bastante. Ajuda muito. Hoje em dia as medicações são excelentes, mas se não tiver um controle, um acompanhamento, você vai perder massa muscular. E aí esse é o preço do jantar, porque depois dos 40 perder massa muscular não é de chorar. Interessante. Isso é um ajuste, muitas mulheres hoje em dia estão usando monjauro. E é um ajuste fino que a gente tem que fazer. Por quê? Porque já saíram estudos demonstrando que por mais que se organize muito bem essa alimentação, a paciente ela vai perder um pouco de massa muscular. Uhum. Um pouco. Agora, quem não ajusta, é ladeira abaixo. Aí fica aquelas flacidez, a pessoa perde o peso de balança. O emagrecimento do monjaro, você viu que o rosto tá ficando... Então, o que tá acontecendo?
Tá faltando as pessoas começarem a olhar pro básico que funciona. Não adianta eu usar rosto Monjaro. tá ficando estranho, assim. Todo mundo que emagreceu com Monjaro, que eu assustei, assim, com o rosto. Mas emagreceu assim. 3 meses, 20 quilos. Bom, eu demorei 2 anos pra perder 30. Não, 2 meses e meio, 20 quilos, 3 meses, 20 quilos. Aí essas pessoas que eu encontrei, tipo assim, que eu não via desde novembro e vi agora, eu assustei. Falta de proteína. Mas Cai. não é que caiu, mulher, ficou muito estranho. Parece que aqui saltou e aqui afinou. Sabe uma harmonização facial mal feita? Sei. Essa que é a impressão que dá. Falta de água, é falta de proteína, é falta do mínimo que a gente precisa. Parece que ficou cabeção, entende? Sei, é desse jeito. É falta de ajuste. É falta de ajuste. Falei, ai, gente, eu quero perder uns quilinhos aí, mas eu não sei se eu tô disposta a pagar esse preço, não. Eu vou te contar do Monjaro. Geisa, deixa pra gente falar de Monjaro no segundo bloco, porque nosso tempo tá terminando. A gente precisa encerrar o primeiro bloco. Passou mais rápido do que a gente gostaria que tivesse passado, Tá, com Ju. certeza. Pessoal, eu espero que você esteja gostando. Deixa aí pra gente as dúvidas de vocês em relação ao assunto. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Date on Divan. Siga a gente também lá no Instagram, Date on Divan. Siga a Geisa também lá no Instagram dela, que tá aparecendo aí na tela para vocês. E a gente já volta com o segundo bloco. Tchau, tchau.